Existe um outro exemplo daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia para ensinar as pessoas, sobretudo as crianças, de como se comportarem. Uma vez estava ele na presença de um miúdo. Aquele miúdo estava a comer, mas da forma como ele estava a comer em todos os lados do prato. 2, ele não havia dito Bismillah antes de comer. 3, aquela criança comia com a mão esquerda. Então, são 3 erros que a criança estava a cometer naquela altura. Nós, quando estamos com a criança, estamos com ela, mas estamos totalmente desviados para o celular ou para nossas conversas de pessoas adultas. Pois não, o professor Salama tinha uma missão de educar as pessoas. A criança está a comer, ele está atento para ver o que está a fazer. O Bismillah, a pessoa até pode dizer em voz um pouco baixa. Bismillah. Como é que o professor Salama descobriu que aquela criança não tinha dito Bismillah? Porque estava a lhe controlar. Eu quero ver como é que ele está a comer, para lhe ensinar como é que se come. Eu quero ver como é que esta criança conversa com as pessoas, para lhe ensinar como é que ela deve conversar com as pessoas, sobretudo os mais velhos. Depois do profeta sallallahu alaihi wasallam ver toda aquela situação, disse: Ya Ghulam, Samillah. Antes de comer, deve dizer Bismillah. Wakul biyaminik. E depois coma com sua mão direita. E depois, Wakul mimma yalik. Coma aquilo que estiver em sua frente. Aqui está um peixe do lado oposto da criança, e ele também está aqui desse lado, mas não tem peixe, porque a mãe colocou o peixe, não colocou no meio, colocou do outro lado. Então a criança quer saltar do seu lado, vai para o lado onde está o peixe. Só que o lado onde está o peixe é o lado do seu irmão, por exemplo. Então ele vai lá, porque não quer ser negado o peixe. E você, como adulto, sabe que eu coloquei o peixe do lado oposto da outra criança. Você deve ficar atento a este cenário. Será que este outro vai tirar o peixe para colocar aqui no meio? Se ele não coloca aqui no meio, você diz: coloca o peixe no meio para cada um ir atrás do peixe. Quer dizer, ninguém deve ir ao lado do outro. Assim você estaria a ensinar a criança o quê? Estaria a ensinar a criança o altruísmo. Quer dizer, o amor pelo outro. Dar ao outro aquilo que está ao seu lado. Dar ao outro aquilo que você tem. Esse tipo de educação, nós começamos a treinar as crianças enquanto férteis. Estão numa idade muito boa para a gente dar esse tipo de educação. A educação que nós estamos a falar não é uma educação exclusiva apenas para as madraças ou as escolas. Nós estamos a notar ultimamente que, por exemplo, as escolas, a única missão que têm é de transmitir o conhecimento. Não sentem essa responsabilidade de educar como tal, transmitir valores, normas de convivência, transmitir princípios. Não se sentem com essa responsabilidade, porque lançam esta culpa para os pais. E nós também, quando lançamos a mesma culpa para as escolas, para as madraças, estamos a destruir a vida da nossa criança. Devemos incutir a questão de que Allah subhanahu wa ta'ala está a vigiar o nosso filho em qualquer momento e em qualquer altura. Quer dizer, se ele estiver para mentir, não vai mentir, porque sabe que Allah subhanahu wa ta'ala está a me ouvir, Allah subhanahu wa ta'ala está a me ver. Você fica um pouco tranquilo, bem relaxado, porque ninguém controla o seu filho controla-se, porque conhece Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa educação deve ser construída nesse princípio. Por isso mesmo o profeta sallallahu alaihi wasallam teve sucesso em educar o Abu Bakr Siddiq, teve sucesso em educar o Sa'ad, teve sucesso de educar o Uthman, Abu Huzayfa ibn Utbah, ibn Rabi',
com os outros sahabas, Bilal, pessoas que não eram daqueles povos nobres de Quraysh, juntou todos esses, educou e saiu muito bem educado. Pessoas que sabiam respeitar os outros. Existe uma história, a história de que eu mencionei anteriormente, de um muallim que deu 3 galinhas aos seus 3 estudantes. Disse para cada um deles: vão degolar esta galinha. O primeiro a trazer a galinha desligada, quer dizer, o corpo da galinha desligado à cabeça, terá prêmio. Aquela pessoa que for rápido a degolar a galinha terá um prêmio. Então as crianças saíram a correr, às 3. E quando chegaram lá, só que o muallim havia colocado uma condição. A condição era de que eles deviam degolar a galinha onde ninguém estivesse a ver. Assim mesmo. Vão degolar a galinha, mas com uma condição: ninguém deve vos ver. Passado alguns minutos, o primeiro e o segundo voltaram, enquanto já degolaram as galinhas. O terceiro demorou. Quando o terceiro voltou com a galinha viva. Então o muallim pergunta: por que vocês apressaram-se em degolar a galinha? A resposta foi tão simples: porque nós temos coragem de degolar. E ele é matreco, não tem coragem de degolar uma galinha. Só que o muallim queria ensinar uma pequena coisa. Queria ensinar que ninguém estava a ver a eles. E este ninguém era Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela criança disse, depois de ser perguntada: por que você não degolou? Disse: eu procurei em todos os lugares onde não havia Allah subhanahu wa ta'ala e não encontrei. Eu estava nesse todo o tempo, por isso demorei. Estava à procura onde não existe Allah subhanahu wa ta'ala para eu degolar essa galinha. Infelizmente não encontrei, por isso eu devolvi a galinha. Este muallim tem uma preocupação, tem um propósito de ensinar às crianças o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine essa criança em casa, todos os pais já saíram e tem ali um frango bem caprichado. A criança está com fome, mas não tem autorização de pegar naquele frango. Podia muito bem levar o frango e dizer que veio o gato aqui e levou. Mas uma criança que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala não vai levar. Aquele que não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala pode levar o frango e depois vir dizer: olha, papá, aqui vinha um gato preto, muito grande, e levou a galinha. E como você não estava, o que vai dizer? Ele pode te dizer que aquele gato do vizinho ali, eu estava na casa de banho, de repente apareceu e levou aquela galinha. O nosso sucesso está centrado nisto. Os níveis acadêmicos atuais não podem desviar a ninguém a olhar para esse pequeno aspecto. É um aspecto muitíssimo pequeno. Cada um pode fazer isto. Cada pai pode fazer isto. Brincar com seu filho com essas pequenas coisas. Sabe, filho, o filho volta cedo da escola e diz: não, o professor não está. Tá bom, você está a dizer que o professor não está. Mas se você estiver a mentir, Allah está a te ver, hein? Allah está a te ver. Um dia você vai ter que responder isso aí a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os dias a criança cresce com esse tipo de pensamento, cresce a saber que existe Allah subhanahu wa ta'ala. Por que todos os dias o meu pai está a me ameaçar com Allah? Por que não está a me ameaçar? Você vai ser burro. Essas são coisas materiais aqui, mundanas. Então, a primeira coisa é: as crianças devem conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para que as crianças conheçam Allah subhanahu wa ta'ala, é preciso também que os pais conheçam Allah subhanahu wa ta'ala. Você não há de ter coragem de dizer ao seu filho para ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala enquanto você não tem medo dele. Tem que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala e ensinar o seu filho a ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim você estaria a educar o seu filho da melhor forma, da forma como o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou os seus filhos e ensinou também os sahabas. Estimados irmãos, no dia de Qiyamah, as pessoas
vão se apresentar diante de Allah subhanahu wa ta'ala com recompensas muito grandes, a exemplo de montanhas. O professor sallam no hadith, ele exemplifica esse tipo de montanha como ele diz كأمثال جبال تهامة بيضاء, uma montanha enorme, branca. Essas pessoas serão introduzidas no fogo infernal. Esta afirmação vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegou aos ouvidos dos sahabas, ficaram admirados, perguntaram a ele: mas quem são essas pessoas que há de ir ter com Allah subhanahu wa ta'ala com recompensas enormes e depois vão entrar no fogo infernal? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que essas pessoas são pessoas da vossa espécie, são pessoas como vocês. Yusallun kama tusallun, eles fazem salat da mesma forma que vocês fazem salat. Eles acordam à noite para fazer salat. Agora, aí não sei se posso dizer da mesma forma como vocês acordam à noite para fazer salat, mas como estava a falar com os sahabas naquela altura, da mesma forma como vocês acordam à noite para fazer salat. Fayaj'aluha Allah, quer dizer, Allah vai tornar o quê? Vai tornar aquelas recompensas haba'an manthura, como cinzas espalhadas lá por cima. Não tem nenhum efeito aquelas recompensas. Então os sahabas perguntam: quem são essas pessoas? Caracterize essas pessoas para nós, queremos conhecer, para que a gente não seja como eles. Aí o professor sallallahu alaihi wasallam diz que esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que, quando estão isoladas, quando estão sozinhas, elas fazem aquilo que não agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse sentido repete-se também muito no Alcorão, que se estiver sozinho, que Allah subhanahu wa ta'ala também está aí. Se estiverem 4, Allah é o 5º deles. Se estiverem 3, Allah é o 4º deles. Este sentido repetiu-se muito no Alcorão. Por quê? Porque se a pessoa tiver Allah subhanahu wa ta'ala como seu vigiador, não vai fazer nada de errado. Mas se tiver o pai como seu vigiador, o pai não sabe o que está a acontecer ali embaixo. Se estiver ali embaixo com amigos, pode fumar perfeitamente. Se estiver ali embaixo com os amigos, o pai não está presente, ele pode insultar, não tem problemas. Tá. Eu queria apenas focar nesta parte, que se a gente quer que tenhamos sucesso na educação dos nossos filhos, então Allah subhanahu wa ta'ala deve ser o nosso e o vigiador das nossas filhas, dos nossos filhos, das nossas crianças e de todos nós, muçulmanos e não muçulmanos. Vejo que o tempo que me foi fornecido já passou. Eu queria terminar por aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.